tem algo que muitos não sabem, mas existiu um político, um advogado inglês, que nasceu no ano de 1558 e partiu dessa vida em 1625, que estudando a palavra de Deus, principalmente lá o livro de Ezequiel e o Velho Testamento, ele chegou à conclusão que igreja não é Israel, que o que Deus tinha prometido para Israel não iria se cumprir na igreja, mas iria se cumprir no povo chamado Israel, o povo terreno chamado Israel. Então nos chama a atenção que este advogado, que era, se não me engano, era um puritano, era um protestante, nessa época ele chegou a essa conclusão. E ele escreveu um livro sobre isso. E por causa desse livro, o rei James, aquele rei, o rei James, que deu ordem para que os tradutores traduzissem a Bíblia para o inglês, e a tradução de 1611, que ficou conhecida, a King James, esse James aí ficou enfurecido contra esse moço, esse advogado. O nome dele é Sam Henry Finch, mas nós vamos chamar aqui na língua portuguesa mesmo de Henry Finch. É melhor de falar para nós que somos portugueses, né? Ainda mais para mim que não sei o inglês. Então, Henry Finch. Henry Finch, nós vamos chamar ele assim. Nasceu em 1558 e partiu dessa vida em 1625. Aqui você pode ver aí o site, a história do parlamento. A história do parlamento. Então aí, ó. Aí tem a biografia, alguns dados a respeito dele. E podemos encontrar também informações em português a respeito de Henry Finch, falecido em 1625, que foi um advogado e político inglês. Ele é lembrado como um escritor legal, né? De leis, que fala a respeito das leis, deve ser, né? Ele, vamos ver aqui mais. Em fevereiro de 1593, ele foi eleito para o parlamento de Canterbury. Vamos falar assim, né, em português. E ele manteve o assento na eleição de 1597. Pois bem, por aí está algumas informações a respeito dele. Vamos a outra informação aqui, a que mais interessa para nós. Em 1621, ele publicou uma obra intitulada A Grande Restauração do Mundo, ou o chamado dos Judeus. Tem pessoas aí que insistem em dizer que foi John Nelson Darby que criou essa doutrina, né? Mas, na verdade, não é isso não. Muitos antes dele se manifestaram e chegou ao nosso conhecimento. Se cada um procurar um pouco, vai encontrar muitos outros com o que Darby ele colocou em livros. Muitos outros já pensavam assim. E fora aqueles que pensavam, pregavam, acreditavam, mas não puseram por escrito, né? Porque nós sabemos que muitos que pensavam contrariamente à igreja apostata da época eram silenciados, né? Vamos dizer assim. Mas nós podemos ver aqui que o Henry Finch, em 1621, ele publicou uma obra intitulada A Grande Restauração do Mundo, ou chamado dos Judeus, e com eles de todas as nações e reinos da terra para a fé de Cristo. E a informação em português aqui diz assim: nele ele parece ter previsto, em um futuro próximo, a restauração do domínio temporal para os judeus e o estabelecimento por eles de um império mundial. Isso fez
com que James I, o King James, né, o rei James, tratasse o trabalho como uma difamação e, consequentemente, Finch foi preso em abril de 1621. Está vendo? Quem falava contrário aos poderosos era preso, era silenciado. Talvez seja por isso que nós não temos muitos escritos a respeito, o que dá margem, brecha, para os inimigos da verdade caluniar, né? Fazer uma calúnia dessa, de que foi Derbe que criou essa doutrina, por exemplo, da restauração do povo judeu, e por aí vai. Do arrebatamento antes da tribulação. Continuando, ele foi preso em abril de 1621. Ele obteve sua liberdade desmentindo todas as partes do trabalho que poderiam ser interpretadas como depreciativa para o soberano e pedindo desculpas por ter escrito sem aconselhamento. Ele voltou atrás, né? Mas tem pessoas que voltam atrás de boca, mas não no coração. Aí nós não sabemos, né? Eu penso que ele deve ter voltado atrás apenas para sair da prisão, né? Mas olha o que aconteceu. Em um sermão pregado, William Laud, em um sermão pregado em julho de 1621, referiu-se ao livro e foi suprimido. Só de ter citado o livro, né? Este William aqui. O estudioso judaico Mel Schultz vê o trabalho de Finch como pedindo a conversão dos judeus e contendo muitos dos temas-chave encontrados ao longo da literatura conversionista subsequente, os judeus sendo especialmente favorecidos, sendo repositórios da palavra de Deus e uma grande glória devida ao Israel convertido. No entanto, o trabalho também mostra um novo desenvolvimento na forma como os cristãos viam a Bíblia. Ao atribuir os ditos dos profetas, referem-se aos próprios judeus em vez da igreja cristã em geral. A grande restauração do mundo marca o início do processo de restauração do Antigo Testamento para os próprios judeus. Olha o pensamento dele, né? Naquela época. E aí está, vamos mostrar a foto, né? Aí estão fotos do livro. Vamos ver mais uma aqui. Olha aí, em inglês. Muito bonito, né? A maneira das pessoas escreverem naquela época. Foi um trabalho muito bem feito. Aí está mais uma foto. Isso é foto do livro, hein? Aí está. Mais uma, mais outra foto. Isso aí. Pois bem, onde você pode encontrar? Aí, ó, nesse site, Arquivo Internet. Se você sabe ler inglês, está aí o livro para você ler, né? Na internet, no Arquivo Internet. Esse site aí está em inglês e tem esse livro aí disponível. Agora vamos rapidamente aqui ver as citações que Henry Finch, algumas citações, vamos lá, para nós entendermos aqui o que ele escreveu nesse livro que fez o rei James prender ele. Né? Vamos lá. Ele escreveu, por exemplo, onde Israel, Judá, Sião, Jerusalém, etc., são nomeados nesse argumento, o Espírito Santo não significou o Israel espiritual ou a igreja de Deus reunida dos gentios. Tá vendo? Tem gente que diz que foi o Darby, John Nelson Darby, que criou essa doutrina, mas não foi. Olha a prova aí que não foi. Já haviam outros que pensavam assim, só eram silenciados. Então essa aqui é apenas uma prova, né? Porque tem várias outras provas também. Essa é apenas uma do Henry Finch. Vamos lá. Não significou Israel espiritual ou a igreja de Deus reunida dos gentios. Não
nem de ambos judeus e dos gentios. Para cada um deles, suas promessas são separadas e à parte. Mas o Israel descendido da linhagem de Jacó. Estes e tais, como não são alegorias, estabelecendo, aí pula, né, a parte aqui, deliberância por meio de Cristo. Uma palavra diferente, né? Deliberância por meio de Cristo, de quem esses eram tipos e figuras, mas significam real e literalmente os judeus. É o que nós pregamos hoje em dia. Igreja é igreja, Israel é Israel. Que um dia chegarão a Jerusalém de novo. Isso aconteceu em 1948 e começou a acontecer um pouco antes, né? Com o movimento sionista. Em 1948, então, aí começou o povo judeu voltar para Israel. Israel hoje é muito forte. Que um dia chegarão a Jerusalém de novo. Serão reis e chefes, monarcas da terra. Dominarão e governarão tudo. Muito interessante, né? E ele escreveu mais. Vamos ler, vale a pena ler aqui. O passo inicial é a primeira conversão de judeus. Aí pula um pouco. Um tipo de ressurreição. Pula mais um pouquinho. O segundo passo é um maior progresso de sua conversão sobre uma parábola ou similitude de dois ramos. A aplicação de que há a união de ambos em um só, e de trazê-los para seu próprio país, de todos os lugares onde estavam espalhados, a habitação em seu país para sempre, a perpetuidade da aliança com Deus. Os inimigos são contados, o grande inimigo é Gog, ou seja, os turcos, pois Magog é a nação cítica, de quem vieram os turcos. A destruição deste inimigo, Deus... Agora vamos pular aqui. Vamos lá. Nós vamos mostrar aqui só mais 2 parágrafos só, para nós terminarmos o vídeo. Está lutando contra eles do céu. Sua queda na terra de Israel. A abolição total do nome turco. O maravilhoso abate que será feito deles. Metade para as aves do céu e as bestas da terra. Após a derrota de Gog e Magog. A fecundidade da terra pelas águas que correm abundantemente fora do templo. Aqui dá para ver que ele estava se baseando muito em Ezequiel, né? Final do livro de Ezequiel. Os limites da terra devem ser tão cheios quanto grandes, se não maiores do que antes. E, para terminar, mais uma citação aqui. Os sarracenos, árabes, apontados sob o nome do rei do sul, o qual no tempo do fim, significando o fim da glória do Império Romano, tendo Maomé como seu capitão, assaltou os territórios romanos fora da Arábia e outros mais países do sul. Finalmente, o rei do norte, que são os turcos, a quem as partes mais ao norte e ao sul da Arábia, através dos portões do Cáspio, declinando contra os judeus dos países do leste e do norte, sefarditas, aos judeus que habitavam na Espanha, Portugal, e Askenazi, aos judeus que sempre viveram ali na Polônia, Alemanha, Áustria, né? Converteram-se para a fé cristã. Os inimigos serão antes assolados com os cristãos do Ocidente, e eis que os novos judeus cristãos experimentarão a guerra na terra da Judéia. Ou seja, olha a visão dele, né? Já naquela época, antes do ano 1000, que ele partiu 1625, dá para ver que tinha mais pessoas ali que pensavam diferente da igreja oficial, da igreja apostata, não é verdade? E perderam até a liberdade por dizer isso, né? E nós sabemos hoje nós temos essa liberdade aqui para pregar isso, e nós sabemos que é isso mesmo, que os judeus iam voltar, e voltaram. O Henry Fisher, ele foi preso. Ele voltou atrás no que ele disse. Mas ele estava errado ou estava certo? Estava certo. Então, quem fica dizendo aí que John Nelson Darby criou o dispensacionalismo, o arrebatamento antes da tribulação, não sabe de nada, né? Porque tem provas aí que outros pensavam
da mesma forma, pensavam. Temos provas. E no decorrer dos dias, nós vamos colocar mais provas aqui nesse canal. E, para terminar, judeu, o povo judeu é um povo de Deus. Em Atos capítulo 15, a palavra de Deus se refere a eles. Tiago, né, que citou lá sobre o tabernáculo caído de Davi. Nos últimos dias, o Senhor vai voltar e vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Mas enquanto isso, Deus está chamando um povo para o seu nome, que é a igreja. Então existem dois povos de Deus. Um será restaurado, o outro está quase chegando na sua plenitude. E este povo de Deus, chamado igreja, vai ser arrebatado antes da tribulação. Porque a tribulação que vem é juízo de Deus contra o mundo e tem o objetivo também de restaurar a nação de Israel, para que o Senhor Jesus então venha visivelmente e reine no trono de Davi 1000 anos. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais coisas a respeito disso. Que Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.